Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vocês e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vocês, pois ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, da qual vocês já ouviram falar na palavra da verdade, o Evangelho, o qual chegou até vocês, assim como está por toda a parte no mundo, e está produzindo frutos e crescendo entre vocês, desde o dia em que receberam e compreenderam a graça de Deus em verdade. Assim como aprenderam de Epáfras, nosso querido conservo, fiel ministro de Cristo a favor de vocês, que também nos declarou o amor que vocês têm no Espírito. Por isso, desde o dia em que ouvimos falar disso, não cessamos de orar por vocês, pedindo que sejam preenchidos com o pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de modo digno do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, conforme o poder da sua glória, para que suportem com paciência toda a provação e perseverem com alegria, dando graças ao Pai que os fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as da terra como as dos céus, fazendo a paz pelo sangue do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos por causa da sua mente perversa e das más ações. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permanecem firmes na fé, alicerçados e inabaláveis, e sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi anunciado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo em minha carne o que falta das tribulações de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja, do qual eu me tornei ministro, segundo a administração de Deus que me foi concedida para com vocês, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Evangelho proclamamos, alertando e ensinando a cada homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Por isso também me esforço e luto com toda a energia que Ele opera em mim com poder.
quero que saibam o quanto luto por vocês, e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não viram a minha face pessoalmente, para que os seus corações sejam consolados, estando unidos em amor e enriquecidos com toda a plenitude da compreensão, a fim de conhecerem o mistério de Deus, tanto do Pai como de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto para que ninguém os engane com palavras persuasivas, pois, embora eu esteja ausente no corpo, estou com vocês em espírito, regozijando-me e vendo a boa ordem e a firmeza da fé de vocês em Cristo. Assim como receberam Cristo Jesus, o Senhor, andem nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio da filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os princípios elementares do mundo, e não conforme Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês, que eram completos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, ao serem sepultados com ele no batismo, no qual também foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os viveu juntamente com Cristo, ao perdoar todas as nossas transgressões, cancelando a nota de dívida que estava contra nós, com seus decretos contrários. Ele a removeu, cravando-a na cruz, despojando os poderes e autoridades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles por meio da cruz. Portanto, ninguém os julgue pelo que comem ou bebem, ou com relação a festas religiosas, luas novas ou sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Não permitam que ninguém os prive da coroa da alegria por meio da humildade e do culto aos anjos, invadindo os pensamentos deles, inflados de vaidade pelaquilo que se aninha na sua mente carnal. E não se apegando à cabeça, de quem todo o corpo sustentado e unido por meio dos ligamentos e articulações, cresce conforme a sua atividade saudável. Se vocês morreram com Cristo em relação aos princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda vivessem nele, se submetem a regras tais como não manusear, não provar ou não tocar? Coisas que, segundo os seus preceitos e ensinamentos, perecem pelo uso. Essas regras podem parecer sábias por meio da prática da humildade e da severidade corporal, mas não têm valor algum contra os desejos da carne. Se então vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Por isso, ponham para morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Antes vocês também andavam assim, no meio delas. Mas agora abandonem também vocês todas essas coisas: ira, enojo, maldade, difamação e palavras torpes da boca de vocês. Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, que se renova em conhecimento à imagem do seu Criador. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro.
Assim como o Senhor lhes perdoou, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Deus, para a qual vocês foram chamados em um só corpo, governe em seus corações. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sujeitem-se a seus maridos como convém no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Servos, obedeçam a seus senhores segundo a carne, com respeito e temor genuíno, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não apenas quando estão sendo observados para agradar a seus senhores, mas de boa vontade, como servos de Cristo e não apenas por dever, sabendo que cada um receberá do Senhor a recompensa por aquilo que fizer, seja bem ou mal. Senhores, tratem seus servos com justiça e equidade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, vigilantes com ações de gratidão. Orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de proclamarmos o mistério de Cristo pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar.